E aí, pessoal, como vocês estão? Chega junto aqui para a gente conversar sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Vamos falar muito sobre a próxima partida do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense no Maracanã. Vamos falar muito sobre isso nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre o momento dos times, retrospecto do confronto, como chegam Botafogo e Fluminense para essa partida, desfalques, retornos, prováveis escalações. Então, você que está aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, vou deixar você um convite, que você se inscreva aqui nesse canal, deixa o like, que isso também ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais botafoguenses, ative o sininho das notificações, porque dessa forma você será sempre avisado na hora que for postado o vídeo aqui no canal, mesmo que você não esteja com o YouTube aberto, vai surgir no seu celular uma notificação avisando que tem vídeo novo. Dessa forma você poderá assistir o vídeo na hora que ele for postado, beleza? Bom, eu quero entrar aqui agora sobre a escalação do Botafogo. Eu quero já deixar minha opinião aqui, antes de eu falar as outras coisas, informações de desfalques, de suspensão, né? Tem jogadores suspensos do lado do Fluminense, tem jogadores lesionados do lado do Fluminense. Mas o Botafogo tem que ir com o time titular. O Botafogo tem que ir com o time completo. Não é porque tem um jogo de Libertadores, quarta-feira. É claro que é o jogo mais importante do Botafogo no ano, esse jogo contra o São Paulo, o jogo de volta. Mas não é pelo simples fato de ter um jogo importante durante a semana que nesse jogo contra o Fluminense o Botafogo tem que poupar jogadores. Não. Esse jogo contra o Fluminense é um jogo importantíssimo. Porque o Palmeiras está perto, o Palmeiras está colado. Então, meu amigo, não existe esse negócio de poupar jogador. É claro que se tiver algum jogador a ponto, né, de se lesionar com muito desgaste, aí sim, claro, esse jogador deve ser poupado. Daqui até o final da temporada faltam 12 jogos do Campeonato Brasileiro e 4 jogos da Libertadores. Não é mais para poupar ninguém pelo simples fato de ter 2 jogos na semana. Não. Então o Botafogo ele precisa ir com o que tiver de melhor disponível. Eu acredito que todos estejam bem e ninguém esteja nessa situação de muito desgaste muscular. Então, é time completo, daqui até o final do campeonato. Então, nos próximos 30 dias, hoje é dia 20 de setembro, nos próximos 30 dias, o Botafogo terá somente 5 jogos. 5. Contra o Fluminense, amanhã, né, sábado. Dia 25 contra o São Paulo, no Morumbi. Dia 28 contra o Grêmio, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, uma semana depois, terá outro jogo de Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, dia 5 de outubro. E depois, o Botafogo jogará contra o Criciúma no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, dia 20 de outubro, ou seja, 2 semanas depois. Então, o Botafogo terá mais 2 semanas aí entre o dia 5 de outubro e o dia 20 de outubro, sem jogo. Então, é um período aí bom que o Botafogo terá para só se preparar para o restante e últimos jogos, os jogos derradeiros da temporada. E segundo informação do jornalista Diogo Dantas no Jornal o Globo, essa é a decisão da diretoria. Não poupar mais ninguém até o fim da temporada. Usar sempre força máxima até o fim da temporada. A escalação do Botafogo deve ser John, Vitinho, teve uma boa atuação contra o São Paulo, então apareceu muito bem, né, nesse jogo contra o São Paulo. É bom até que ele adquire mais ritmo de jogo. Dupla de zaga, não há dúvida para ninguém, Bastos e Alexander Barbosa. Lateral esquerdo, Alex Telles. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada. Savarino na ponta esquerda, Luiz Henrique ponta direita, Igor Jesus. Então, o Botafogo não tem desfalques para esse jogo contra o Fluminense, mas o Fluminense tem. Bom, vamos a algumas informações acerca do Fluminense. O Fluminense, que tem desfalques importantes para esse jogo contra o Botafogo. Eu estou aqui com o site Terra aberto no computador e eu vou trazer aqui para vocês o que diz
aqui no site acerca de desfalques e provável escalação do Fluminense. O Fluminense ainda enfrenta uma situação complicada no campeonato e não pode se dar ao luxo de perder pontos em casa, especialmente após a virada sofrida para o Juventude no último domingo, que deixou a equipe estacionada na 16ª colocação. O tricolor carioca tem um grande desafio pela frente: a possível perda de sua zaga titular. Thiago Silva sentiu o tornozelo contra o Atlético Mineiro e saiu no intervalo, enquanto Thiago Santos está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A provável escalação do Fluminense deve ser Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Felipe Melo, Diogo Barbosa. Facundo Bernal, Martinelli, Ganso, John Arias, Kevin Serna, Cauã e Elias. Então, mesmo o Fluminense tendo jogo importantíssimo no meio de semana pela Libertadores contra o Atlético Mineiro, o Fluminense também vai viajar, assim como o Botafogo vai viajar para São Paulo, né, para jogar o jogo de volta. O Fluminense vai viajar para Minas Gerais para jogar o jogo de volta, tudo no meio de semana. Então, em contrapartida, o Fluminense está numa situação perigosa no Campeonato Brasileiro e precisa pontuar. Por isso, eles vão com aquilo que eles tiverem de melhor disponível. E o Botafogo, a mesma coisa. O Botafogo, apesar de ter um jogo, né, o jogo mais importante do Botafogo no ano, então o Botafogo tem que ir com tudo para esse jogo contra o Fluminense e que ir com tudo para vencer o Fluminense no Maracanã. No retrospecto, né, dos últimos 5 jogos entre Fluminense e Botafogo, foram 5 vitórias do Botafogo, o que encurtou, né, a distância de vitórias no retrospecto geral. Nesse momento, o Fluminense tem 123 vitórias no retrospecto, né, do confronto, e o Botafogo 113. Então essas últimas 5 vitórias consecutivas do Botafogo sobre o Fluminense encurtou essa diferença. E o Botafogo precisa vencer de novo, mais uma vez. É o momento derradeiro da temporada. Então o Botafogo precisa mostrar força. Nesse jogo contra o Fluminense, uma vitória será excelente para manter, né, a motivação lá no alto e o time ir para esse jogo contra o São Paulo motivado, irmão. Motivado, vencer o São Paulo dentro do Morumbi e se classificar para a semifinal da Libertadores, coisa que não acontece desde 1973. Então, cara, é uma semana importantíssima. Botafogo precisa vencer esses 2 jogos, contra o Fluminense e contra o São Paulo. No jogo do vice-líder, que é o Palmeiras joga contra o Vasco, no Mané Garrincha, né? Campo neutro. O Vasco, meu amigo, vendeu o mando de campo. Na época que ainda era SAF, né? Isso já está definido há muito tempo. Não foi agora que o Vasco fez isso. O Vasco vendeu o mando de campo. Meu Deus do céu, que coisa ridícula, né, cara? Vendeu o mando de campo. E aí não vai jogar em São Januário, vai jogar em campo neutro. Torcida dividida. Você acredita? Você que tá aqui, chegou até aqui no vídeo. Eu quero saber quem chegou até aqui ao final do vídeo. Dê sua opinião aí sobre esse jogo do Palmeiras contra o Vasco. Mas opinião honesta, sem clubismo. Você acha que o Vasco vai ganhar o Palmeiras? Ou pelo menos arrancar um empate contra o Palmeiras no Mané Garrincha? Mesmo que o Vasco tenha melhorado, né? O Vasco tá com ânimo lá em cima, está na semifinal da Copa do Brasil. Melhorou muito no Campeonato Brasileiro. Mas dê sua opinião aí sobre isso. O que você achou da venda desse mando de campo do Vasco aí? Eu quero saber qual a opinião de vocês em relação a esse jogo Palmeiras e Vasco. Eu vou dar a minha. Aqui, meu amigo, eu
No arrego, não. O Vasco não vai vencer o Palmeiras. Não adianta. O Vasco não vai ganhar o Palmeiras no Mané Garrincha. Não vai. Então, o Botafogo precisa vencer o Fluminense, cara. Para manter aí, pelo menos, uma distância de 3 pontos, né? Para o Palmeiras. Porque se o Vasco conseguir um empate com o Palmeiras, já é considerado heróico. Resultado heróico do Vasco. Se isso acontecer e o Botafogo vencer o Fluminense, a distância aumenta para 5 pontos. Bom, para finalizar, arbitragem. O árbitro da partida será o Wilton Pereira Sampaio. O pior, junto com o Ramon Abate Abel. O Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abate Abel brigam. Assim, mas brigam. Briga boa, hein? De quem é o pior árbitro da CBF. É realmente absurdo o quanto esse cara é ruim. Vamos torcer, né? O que nos resta é torcer para que o árbitro não seja um fator decisivo na partida, né? Com erro. A gente torce para que isso não aconteça, que ele não seja o protagonista fazendo lambanças, né, no jogo. Que ele apite corretamente, sem favorecer nenhum lado. É só o que a gente quer. O operador do VAR será Rodrigo D'Alonso Ferreira. Transmissão exclusiva da Premier. Esse jogo não será transmitido na Sport TV. O horário do jogo é 6h30 da noite, amanhã / hoje. Se você está assistindo esse vídeo já no sábado, o jogo é hoje, 6h30 da noite. Vamos por mais 3 pontos, mais uma vitória, manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.